Olá, Rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo. O rei está voltando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre maldições, amém? Glórias a Deus. Falar um pouquinho sobre os tipos de maldições, né? Vamos estar falando sobre os tipos de maldições. Nosso convidado de hoje é o pastor e professor de teologia Paulínia, pastor Emerson Pereira, direto do Rio de Janeiro. Amém? Glórias a Deus. Tudo bom, Ana? Bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo aqui, ok. bem. Ótimo. Então, vamos dar início aqui, pastor, sobre as maldições, né? Iniciando aqui sobre uma rápida introdução sobre o que é maldição, pastor. Bom, quero saudar todos que já estão aí presentes e os que vão chegar ainda. É bom que a gente vai fazendo uma introdução, né, Ana? Exatamente. E o pessoal vai chegar. Muitas pessoas chegando do trabalho agora também e vai conectar com a gente aqui. Bom, primeira coisa, eu gostaria de, antes de tudo, de fazer uma introdução sobre níveis de maldição. Eu Diana, você teria como fazer uma leitura para a gente da palavra? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pode falar. Sobre Provérbios. Provérbios 26:2. Espera aí. Okay? Essa é uma leitura para a gente ter uma base. Okay? Provérbios 26:2, né? Acompanhem vocês aí na Bíblia de vocês. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Perfeito. Há umas traduções que dizem que ela não vem. Ok? Bom, há três coisas importantes aí. Primeiro, a existência de maldições. O texto diz que a maldição ela existe. Ok? Segundo, a maneira como a maldição opera, como ela opera. E terceiro, que é um eixo central em nossa vida que vamos ter que confrontar toda a nossa vida. Ok? Então, sabemos que há existência de maldições. Esse é um ponto que nós precisamos entender. Okay? A existência de maldições. Bom, a maldição, ela, como o texto diz, ela não vem porque ela quer vir. Ela vem porque algo a ativa. Ok. Então, ela vem porque ela é ativada em algum momento. Ninguém nasce com uma maldição. Em algum momento da nossa vida, nós ativamos certo nível de maldição em nossa vida. Ok? Bom, em outras palavras, uma maldição não opera automaticamente. Ela não opera porque ela quer operar e de repente veio, não. Não. Ela vem porque há algo específico que ativa ela para a nossa vida. Ok? E é desses pontos que nós vamos falar durante esse processo aí sobre maldição. Ok? Ok. Agora, o segundo ponto é os tipos de maldições, né? Nós hoje vamos tratar sobre a maldição conhecida como Calau, é isso? Isso, Calau. Calau, ela fala sobre impureza, né? Sobre Sim.
os aspectos da impureza e também é algo que está relacionado a apartar você da luz, mais ou menos seria isso. Falando um pouquinho antes, falando um pouquinho sobre as circunstâncias que causam, para que a gente fale do problema, a gente precisa saber um pouquinho o que causa o problema. A raiz. É a raiz central do problema. Então, há certas circunstâncias, tá? Há certas circunstâncias na vida do ser humano que ativa certo nível de maldição na vida dela, ok? Como o texto diz aí, que você leu, Ana, diz assim, como as aves, ele faz Como o pardal uma que voa em comparação. fuga e a andorinha que esvoaça veloz. Assim, a maldição sem motivo, o justo não pega. Ela faz uma comparação com as aves. Há determinado tempo, nas estações do ano, que as aves elas vêm migrando de um lugar para outro. Não sei se vocês já viram isso. Anda em bando, né? Isso. Quando elas fazem isso, elas não vão porque decidimos voar por aí. As aves vêm porque algo ativa, algo a provoca, certo? Algo está provocando a sua migração, né? E a gente sabe que quando essas aves vêm, elas trazem doenças. E baseado nisso, o sábio Salomão nos dá uma explicação de que faz essa comparação de que a maldição é como as aves migrando de um lugar para o outro, ok? Por quê? Elas não vêm porque chamaram, ou porque elas decidiram, vamos voar por aí. Não, elas vêm porque algo as ativaram, perfeito? Assim também é uma maldição. Uma maldição é algo tão terrível, Ana, tão terrível, que ela atinge uma família, atinge uma cidade, atinge um matrimônio, atinge uma nação, uma empresa, ok? Então, tem algumas... Já viu aquelas pessoas que elas montam um negócio, o negócio tem tudo para romper? Tem tudo para dar certo. As pessoas que trabalham com vendas, as pessoas que têm empresa, as pessoas que têm um negócio, fala assim, fulano agora vai voar. E, de repente, algo acontece e as coisas começam a dar errado. Okay? Pode ser que algum nível de maldição está operando na vida dessa pessoa a ponto dela não conseguir romper. A ponto dela não conseguir ter êxito no seu trabalho, nas suas coisas, no seu matrimônio. Sabe? Existem pessoas que elas alcançam certos níveis de maldição que o matrimônio não dá certo. Seu casamento não dá certo. Por quê? Porque pode estar ali operando na vida. Aí você fala assim, mas na minha vida eu estou tranquilo, eu acho que eu não fiz nada de errado. Perfeito, beleza, mas e o seu marido? Porque a maldição, Ana, ela é como o efeito dominó. O que é um efeito dominó? Ela é quando você se relaciona com alguém que está debaixo de maldição, é tão algo tão forte que atinge também aquela pessoa que está se relacionando. Ok? Então, às vezes, existem pessoas que estão debaixo de maldições, não é nem por ela, mas por um relacionamento que ativou na vida dela uma maldição. Okay? E dentro disso vem muitos pontos aí que a gente pode falar. E outra coisa, eu queria dissertar com vocês, é a questão do que ela atinge. O que uma maldição pode atingir na vida do ser humano? Atinge vida física, vida espiritual, okay? Atinge a mente do ser humano, sabe? Atinge o lado emocional. Existem pessoas que elas não dormem sem remédios. Existem pessoas que não dormem se não tomar um antidepressivo. Pode ser um problema? Pode, mas também pode ser uma maldição que está atuando naquela pessoa. Perfeito? Então, por exemplo, a Or é um tipo de maldição. Eu sei que a gente vai falar de Kalá hoje, mas deixa eu só dar uma pinceladinha em Or. A palavra Or significa... A palavra Or significa luz. E o que a Or é? A Or é justamente a ausência de luz. A Or
é uma das maldições tão terrível que causa cegueira espiritual. Que seria a primeira. É a primeira que a gente Já foi falou, falada. você falou já. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a OR, só ir aí no canal Segue da no canal, Nina, que nas já redes está sociais, né? isso aí. E a OR é terrível. Agora, quando a gente fala a nível de Kalau, é diferente um pouco de Aor, porque a Aor é como um véu que cai na vista de uma pessoa, não é isso, Ana? Como um véu que cai na vida de uma pessoa, né? Causa uma cegueira espiritual. Mas Kalau é uma maldição capaz de fazer com que uma pessoa caia em uma profunda crise de fé. Você já viu uma pessoa que ela está na igreja há muito tempo, mas ela não consegue romper na sua vida espiritual. Ela está ali, ela ouve a palavra, ela participa das atividades dentro de uma igreja, mas ela tem um problema espiritual e uma crise de fé profunda, que ela não consegue romper, ela não consegue usar a fé para um milagre, para sua vida espiritual. Já viu aquela pessoa que... Seria uma pessoa incrédula? Seria o tipo para nós... Não, cria uma certa incredulidade, né? Ela cria uma certa barreira que não a deixa ela avançar na vida espiritual. Não deixa a fé chegar, né? E Kalau, então, é uma das maldições que atinge justamente essa área. Outra coisa que Kalau atinge é a vida econômica, certo? Atinge a vida econômica da pessoa a ponto de que ela não consegue romper na sua vida econômica. Ela é profissional, tem conhecimento do que faz, tem os recursos que precisam para fazer, por exemplo, uma empresa romper, mas ela não consegue, está sempre devendo, está sempre em baixa, a empresa está sempre no vermelho, as coisas não rompem, certo? Não quero dizer que se uma pessoa está passando um processo desse, está debaixo de Kalau, mas pode ser que Kalau esteja agindo na vida dessa pessoa. Economicamente... A pessoa tem a sensibilidade do que está acontecendo, pastor, assim... Ela entra de reprovação, ela não aceita o que as pessoas falam. Como que você consegue passar para a pessoa que ela está, de repente, debaixo dessa maldição de Kalau? Primeiro, a gente vai dar os sintomas, porque pode ser que alguém que esteja aí nos ouvindo esteja com alguns sintomas parecidos, né? E um dos sintomas que eu estou falando é vida econômica que não rompe, tá? Outro, vida física também, a sua vida física também é atingida. Certo. Por exemplo, quando a gente fala vida física, começa a aparecer certas dores no corpo, certo tipo de dor nos ossos. Artrite, artrose, insônia. Ela tem nervosismo, é uma pessoa nervosa? Tem uma palavra que fugiu aqui agora, mas que também é muito, muito ligado à pessoa que está debaixo do nível de Kalau, certo? Por exemplo, sintomas como depressão, aí a gente já fala da parte emocional, né? Mental, pessoas que têm insônia constantes, pessoas que têm falta de crises de ansiedade, tá? Síndrome do pânico. Esses são os sintomas que Kalau provoca, tá? Físico. Agora, no físico, no corpo da pessoa, né? A pessoa sente isso no físico. Nervosismo constantes, que ela sente no físico, certo? Nervosismo constante, pessoas que são extremamente nervosas para tudo,
e o que ela vai dar, ok? Artrite, artrose, gastrite. Gastrite. Isso tudo está ligado a Calau, certo? Agora, o que ativa, isso é que é importante. A gente já sabe os sintomas que Calau faz. Por exemplo, esse Calau também, ela faz com que a pessoa fique insensível, sabe? Pessoas que não conseguem ter sensibilidade para perceber as coisas. E perceber algo que está acontecendo. Por exemplo, Ana, perceber algo que está acontecendo. Às vezes, o mundo está desabando. Todo mundo está vendo que aquela pessoa está indo pelo caminho errado. Todo mundo vê. A mãe vê, os irmãos vê, os amigos veem. Porém, ela não vê. Então, ele não confunde um pouco com Aor, que seria a cegueira espiritual? Porque alguns sintomas de Aor também são sintomas também conectados a Calau. E alguns sintomas em Calau também são conectados a Aor. Por isso que eu falo que a maldição é o efeito dominó. Sabe? Porque o mesmo sintoma que você vai ver em Aor, você vai ver em Calau, você vai ver em Alá, você vai ver em outras maldições. Por quê? Porque são extremamente conectados. Ok? São extremamente conectados. Agora, quando você vai fazer uma chamada, nós chamamos na psicologia, psicologia em geral, anamnese, quando você vai ver o histórico da pessoa. E quando você busca o histórico de uma pessoa, por exemplo, você começa a ver como foi os pais, como foi os avós, e etc. Fazer um mapeamento espiritual mesmo, né? Um mapeamento para buscar as raízes dessa pessoa. Okay? E aí a gente percebe que durante o tempo da sua vida, foi ativando certas maldições e atingindo a área emocional, a área física, a área mental, a ponto dessa pessoa começar a reagir, ser diferente. E Calau é algo tão tremendo de que ela torna a pessoa que ela não consegue, Ana, perceber. Por exemplo, você ouve uma palavra, você pega aquela palavra para você e coloca na sua prática, na sua vida. A pessoa que está debaixo de Calau, ela ouve aquela mensagem, mas ela está tão insensível espiritualmente que ela não consegue perceber Deus falando, por exemplo. Ela não consegue ouvir um conselho de um amigo. Certo? Agora, por onde é que entra Calau? E isso é uma pergunta para mim, a pergunta mais importante. Por onde entra Calau? Porque já sabemos que o que Calau provoca, o sintoma, já sabemos que sensibilidade espiritual, sabemos os sintomas, sabemos as dores que Calau, tanto físico, tanto mental, tanto espiritual, econômicos também. Okay? Então sabemos em que áreas são atingidas quem está debaixo de Calau. Então sabemos que Calau atinge determinadas áreas das pessoas. Agora, como que Calau chega? Como o texto que você leu, a maldição sem causa não vem. Então tem algo que ativa, correto, Ana? Correto? Correto. Agora, o que ativa Calau? Calau vem pela impureza. Isso. Quando uma pessoa se torna impura, sabe? E quando a gente fala de questão de impureza, há muitos adjetivos, né? E, em primeiro lugar, a gente fala de uma coisa que afeta muito o ser humano, que é a impureza sexual. Exatamente. A troca de parceiros, sexo fora do matrimônio. Pornografia, certo? Ativa Calau. Ativa Calau. Maldição. Então, esse tipo de impureza, por exemplo, e o cunho sexual é algo tão forte que a maioria desses pecados são cometidos quando a pessoa está sozinha. Quando ninguém está vendo. Okay? E isso traz impureza ao ser humano e atinge. Aí começa aquilo que eu falei, o efeito dominó. Certo? Quando a impureza chega na vida de uma pessoa, ela ativa Calau
E Calau vem juntamente com o quê? Atingindo a mente, certo? Atingindo vida econômica, vida conjugal da pessoa. E aí ele vai atuando em algumas áreas. E isso é tão profundo que começa a atingir em outros níveis. Porque pode ser que essa pessoa que está debaixo de Calau começa a ser atingido também em outros níveis de maldição. Por exemplo, a pessoa que tem depressão, tem casos que a gente sabe que a pessoa acaba ficando a maior parte do tempo deitada, aí ela não cuida da sua higiene, do seu próprio corpo, né? Aí a impureza do corpo não se purifica, não limpa, não faz a higiene, isso também pode ativar Calau. Calau pode sim, pode não, atinge Calau. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com a Or, mas também acontece com Calau. Porque a impureza também vem por aquilo que a gente fala. Lashon Hará. É a questão do Lashon Hará, que você pode reparar que toda vez que Jesus ia curar um leproso, na verdade, nós não podemos falar curar leproso, porque naquele tempo não era curar um leproso. Naquele tempo era purificar. Tanto que o leproso chega até Jesus e diz assim: Senhor, se podes e se queres, pode me purificar. Ele não diz curar. Por quê? Porque a lepra, nos dias de Jesus, não era uma doença do sangue. Era um castigo divino sobre uma pessoa que fala mal de outra pessoa. Porque daí vem a palavra maldição, maldizer, falar mal. Então, falar mal atinge os 4 níveis, ou os 6 níveis de maldição. Atinge a Or, atinge Calau, atinge Alá. Você está entendendo? E vem atingindo todos os níveis de maldição. Você está entendendo? E é um ponto que traz impureza ao ser humano. Por quê? Porque quando nós falamos mal, ou maldizemos sobre uma pessoa, e daí da onde vem a questão Lashon Hará, língua maldita, né? Língua maldita, que isso vem através da fofoca, que nós conhecemos bem, ok? A fofoca vinha lepra, e a lepra não é uma doença naqueles dias. A lepra naqueles dias era um castigo divino para determinada atitude de uma pessoa, certo? Por isso que a palavra diz assim, para que você circuncide o quê? Circuncida o teu coração. Bom, se a gente olhar no campo teológico, a circuncisão era algo feito no órgão reprodutor masculino. Mas que muitas pessoas não param para entender por que a palavra diz sobre circuncidar o coração. Quando a Bíblia diz circuncidar o coração, Ana, não está falando agora da primeira circuncisão, que era a circuncisão que era no órgão reprodutor masculino, mas está falando de um coração. E se está falando que o coração também tem que ser circuncidado, significa que o coração também tem um prepúcio. E se o coração tem um prepúcio, qual é o prepúcio do coração? O prepúcio do coração é a língua. Porque a língua é uma extensão do coração. E que muitas pessoas que estão no nosso meio, que convivem no meio evangélico, no nosso meio na questão espiritual, ainda não circuncidaram o coração. Por quê? Porque ainda não dominam a língua. Sabe? As suas palavras são palavras tortas. Ela ainda pratica o Lashon Hará. E isso traz também a impureza. Muitas pessoas no nosso meio estão impuras. Certo? Por isso que, por exemplo, Naamã, por que o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes? Porque os 7 mergulhos de Naamã significa purificação. O rio era um rio para purificação. Ou seja, uma vez que a gente passa pelo processo de purificação, Ana, que é o batismo, não podemos mais andar com
coração não circuncidado. E um dos maiores problemas que atinge hoje a maioria de gente que estão dentro da igreja é a questão de não ter o seu coração circuncidado, ou seja, não tem o domínio espiritual da língua. E por isso está ativando em sua vida certas maldições. Aí vida econômica é atingida, vida sentimental é atingida. Aí a gente fala por questão física, né? Problemas começam a surgir na vida física dessa pessoa. Doenças como dor nos ossos, né? Certo? Dor nisso, dor naquilo. Aquelas pessoas que têm dor em tudo quanto é lugar. Pode ser que a pessoa, por exemplo, pode ser que a pessoa carregue a maldição de Aori e Kalau junto, por exemplo? Todos os níveis de maldição, juntos ao mesmo tempo. Todos. Existe para fazer um mapeamento espiritual detalhado, para saber o que mais está agindo de maldição na vida da pessoa, né? Para começar com o início da quebra disso, da techuvá, enfim, né? A gente vai falar sobre como desativar esse negócio, né? Porque assim como elas ativam, tem como se desativar. Senão, não teríamos um propósito por estarmos aqui. Ok? Entendi. Agora, hoje nós vamos se atentar a falar apenas, então, somente das maldições, como são ativadas, por onde elas entram, de que forma, lembrando que nós... né? Como elas operam, Aqui nós estamos procurando falar hoje da maldição de Kalau. A Aori a gente já tratou, mas tem algumas situações semelhantes, né? Sim, muito. Por exemplo, Kalau faz com que a pessoa entre em um processo de reprovação de consciência. Não sei se você já reparou que existem pessoas, elas estão reprovadas conscientemente, porque a consciência é um tribunal, onde a gente julga as coisas, certo? E existem pessoas que elas já se condenam nesse tribunal, ok? Por quê? Porque ela está tão atingida pela questão Kalau, porque por um momento da sua vida houve uma certa impureza que entrou. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, mano. Por onde a gente anda, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente está ouvindo. A gente precisa ter cuidado, muito cuidado, porque pode ser que abre-se então uma janela espiritual para que então entre essas maldições, certo? Atingindo, porque tem pessoas que elas me procuram e eu faço certas perguntas chaves para elas e elas começam a falar. E pelo nível que elas me falam, eu já consigo identificar quais os níveis de maldição que está operando na vida dessa pessoa. Sabe? Tem pessoas, elas não rompem na vida sentimental. Sabe? Não dá certo com ninguém. A vida parece que está vivendo um castigo eterno, em que nunca dá certo com pessoa nenhuma. Quando isso acontece, pode ser que uma maldição esteja operando na vida dessa pessoa. Por quê? Porque uma pessoa, para que uma coisa não aconteça na vida dela, que não tem um momento que ela vai romper, então pode ser que uma maldição esteja operando na vida dela, certo? E, como eu falo, muitas vezes, isso que eu vou falar é muito forte, as pessoas com quem a gente anda, as pessoas com quem você se relaciona, sabe? Por quê? Porque é verdade que o ditado popular me diga com quem tu andas que eu te direi quem és? Exatamente. Sabe? Por quê? Porque as influências dessa pessoa atingem você. Você já viu uma pessoa que ela é tranquila, ela é calma, ela não fala nem palavrão, mas começa a andar com certos tipos de pessoa, a sua conduta muda. Não sei se você já viu gente assim. Assim, depois que fulano começou a andar com fulano, ou fulano casou com fulano de tal, já viu? A Joana casou com o Joãozinho. Joana era tranquila, casou com o Joãozinho, ela mudou totalmente. Por quê? A influência. Porque se você se relaciona com gente que está
debaixo de Calau, debaixo de Aor, ou algum nível de maldição, você pode ser atingido por ela também. Você está entendendo? As maldições, elas só se enquadram nas questões maldições judaicas ou não? É trazida para o povo cristão, evangélico, muitos questionamentos, mas da onde saiu essa maldição Calau, por exemplo? Vamos entender isso. Tá? Em primeiro lugar, a maldição não é judaica. E a maldição também não é brasileira. Maldição é maldição, ok? Por isso que a gente precisa entender. Não é maldição cristã, não é maldição judaica, não é maldição muçulmana. Não, maldição é muçulmana. Maldição é maldição, ok? Agora, esses nomes são nomes hebraicos, né, que definem, okay, a questão da impureza, a questão da cegueira, a questão de uma série de fatores que causam maldição. Então, nós estamos falando, como a gente está falando a nível hebraico, né, da onde surgem esses nomes. Esses nomes são nomes hebraicos, mas não quer dizer que é uma maldição judaica, e muito menos brasileira. Ela é maldição. Vem dos originais, né, dos originais. Não atinge somente brasileiro. Não, atinge brasileiro, americano, estrangeiro, dentro ou fora do país, de vários estados, raças, cores, independente. Qualquer pessoa, Ana, que tem uma boca, que tem língua, pode ativar uma maldição. Qualquer pessoa que tem boca e língua pode ativar uma maldição. Algo que eu quero falar, relevante à maldição, eu acho que é muito... Por exemplo, por que Jesus ressuscitou? Por que a morte não pôde reter a ressurreição de Jesus? Sabe por quê? Porque a morte, quando Jesus morre, a morte vem e analisa 3 áreas. Preste atenção, 3 áreas. A morte analisa mente de Jesus, coração e os pés. Quando a morte analisou a mente de Jesus, não encontrou nada de ruim. Porque mente também está ligada ao coração. Quando analisou o coração, também não encontrou nada. Quando analisou os pés, não encontrou nada em Jesus. Então a morte não pôde reter a ressurreição de Jesus. Ok? Eu creio que cada um de nós cremos que um dia vamos ressuscitar. Amém? Sim. Agora, precisamos entender que quando a gente morrer, a morte ela vai vir. E vai analisar a nossa vida na mente, nosso coração, nossos pés. Os pés por quê? Por que os pés? Não entendo. Porque os pés indicam os caminhos que você anda, os lugares que você anda. O coração e as mãos, aquilo que você pega, aquilo que você sente. E a mente, aquilo que você pensa. Então, é muito importante guardar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, os lugares que você anda. Porque quando a morte vir, ela vai analisar essas 3 áreas da tua vida. E isso daí é muito sério, certo? O que você anda pensando? O que está dentro do teu coração? Qual é os lugares que você anda? Certo? Então, quando ele analisou Jesus nessas 3 áreas, não viu nada. Mas quando analisar a nossa vida nessas 3 áreas, porque nós seremos ressuscitados. Vamos ressuscitar. E nós vamos ressuscitar e teremos que passar por essa análise. E aí vai depender muito da questão de como tem andado aquilo que você anda pensando, aquilo que você tem no seu coração e por onde lugares que você anda. Bom, seria outro tempo, porque aí a gente vai se aprofundando, vai perguntar, aí, né? Aí por aí vai, né? Coisas muito profundas aí. Muito profundas. Então, para considerações finais da maldição de Calau, né? Muito cuidado com a impureza, tá? Muito cuidado com a área sexual. Daí da onde vem as impurezas da vida. Ok? Muito cuidado. Tem pessoas que vivem uma vida dupla. Dupla?
dupla que eu falo, tem 2 mulheres, mulheres que têm 2 homens, sabe? E vive essa vida Dona dupla. Flor e seus 2 maridos, não. Porque muitas vezes maldição vem pelo relacionamento sexual ilícito. Ah, sim, aí vai criando aqueles laços de almas, né, que é dito, né? Transferências, chamamos de transferências de espírito, né? Que não tem nada a ver com o espiritismo. Que a alma Tá? vai ficando fragmentada, vai se perdendo, assim, né? Até com a quantidade de parceiros que aquela pessoa vai tendo, né? Veja, quando você se relaciona com uma pessoa, você não se relaciona apenas com uma pessoa. Você se relaciona com toda a bagagem que ela carrega. É forte isso, né? Ok? Então, isso aí você tem que ter muito cuidado. Porque Se for uma você não pessoa se relaciona extremamente com uma pessoa... amaldiçoada, perturbada, imagina o que não vai vir para cima de você, a carga, né? Exatamente. Com toda a bagagem que ela carrega. Aí, você tem um relacionamento com uma pessoa hoje, tem com outra amanhã, aí tem com outra, e com outra, e com outra. E você está trazendo para sua vida bagagem de uma por uma. É bem complicado, né, isso? E daí, você vê que vidas de pessoas estão travadas. Super travadas, né? Estão travadas porque elas estão trazendo bagagem que não foram delas. Mas por uma questão de relação sexual, trouxeram bagagem que não era sua. E transferiram para a vida delas coisas que não era dela. Isso paralisa a vida de uma pessoa. Eu acredito que da mesma forma que a gente pode fazer a transferência, impartição de unção de poder, vindo pelo, né, que seria do bem, imagine das trevas do mal, maldição. Certo? Porque relação sexual é sangue, pacto de sangue. Relação sexual é pacto de sangue, ok? E uma vez que você faz um pacto de sangue com alguém, você está trazendo para sua vida a vida daquela pessoa. Imagina, tem muitos casais que estão numa situação terrível. Estão numa insensibilidade espiritual, não conseguem enxergar nada na sua vida, porque está trazendo não só a sua bagagem, mas a bagagem de outras pessoas. Carregar a nossa já é difícil, imagine carregar dos outros, certo? Então, temos que ter muito cuidado, certo? Então, pessoas, deixa eu repetir aqui, pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com gastrite, artrite, que são sintomas alérgicos, estão ligados a Calau. Não quero dizer aqui, e longe de mim, dizer que pessoas que estão com insônia, pessoas que estão com alergias, pessoas que estão com nervosismo estão debaixo de Calau. Não é isso que eu estou falando. Tá? Pode ser que Calau esteja operando na vida dessa pessoa. Investigado, cada caso em particular, fazendo mapeamento espiritual. Isso seria numa conversa privada, talvez até com o pastor, né? Dando toda uma assistência, fazendo toda uma investigação, inclusive na parentela. Então, é algo muito profundo. É que as pessoas, elas estão assim, habituadas a ouvir sobre maldição e acham que simplesmente fazer uma oração de desligamento ou de renúncia já vai resolver o problema de uma vida inteira, por exemplo. E uma conversa de 1 hora. É impossível, né, fazer isso. Eu atendo pessoas, e quando eu atendo essas pessoas, eu começo a fazer, né, um mapeamento para saber de onde está vindo, o que está acontecendo, o que aconteceu, de onde se originou determinadas coisas, para que a gente possa fazer uma análise de que nível de maldição a pessoa se encontra, certo? Uma vez que a gente entende por onde veio, por onde começou tudo, a gente começa a trabalhar a questão que é principal, techuvá. E a pessoa pensa que é techuvá e você pedir ali, me arrependi, agora me perdoa, porque não. E abandonei, pronto, agora nasci de novo, sou uma nova pessoa, criatura, pronto, tchau. A questão de techuvá há de se analisar, né, as clipotes, em hebraico, clipotes, cáscaras de impurezas que entrou na vida dessa pessoa. Bom, aí a gente tem que fazer um processo de techuvá que não é da noite para o dia que vai resolver tudo.
certo? Uma vida inteira no pecado, no erro, no engano. É uma história, né, que a gente precisa fazer a questão da techuvá em várias áreas da vida da pessoa, né? Que tipo de oração ela vai fazer, que não dá para a gente falar tudo aqui, é muito tempo que vai tomar. Não, aqui nós estamos falando um pouquinho sobre a maldição de Calau, entrando um pouquinho sobre a Or, que já foi explicado na outra aula, porque o nosso intuito aqui é que as pessoas comecem a perceber o que acontece na vida delas, né? Por exemplo, aqui o Calau é crise de fé, você está dentro da igreja, às vezes pode até confundir um pouco com a cegueira espiritual, que também acontece lá em Aor, né, que a pessoa está na igreja. Aor acontece o quê mesmo, pastor? Só para... Aor traz cegueira espiritual, a ponto de que tudo que está acontecendo... Não lê a Bíblia, que você falou, não entende, né? Não, você lê a Bíblia, você não entende. Você ouve uma mensagem, uma palavra profética, você não entende. Certo? Aor é como um véu que cai na vida da pessoa. Terrível, né? Ela não enxerga nada à sua frente. Agora, é interessante, Ana, que a pessoa que está debaixo de Aor, todo mundo vê. Todo mundo está vendo. E o que acontece muitas vezes em Calau, porque a pessoa que está debaixo de Calau, ela também fica insensível espiritualmente. Não percebe. As coisas estão acontecendo, mas ela não percebe nada. Sabe? E incrível, como falar para você agora, é incrível que muita gente dentro da igreja está debaixo de um nível de maldição. Ou todas, ou três. Não, pessoas que tomam Santa Ceia. Pessoas que pregam no púlpito de igreja. Pessoas que têm um cargo dentro da igreja. Mas em algumas áreas podem estar operando um certo tipo de maldição e elas não sabem. Certo? Então, é um assunto que tem que ser estudado. É um assunto que tem que ser falado. Tem que ser investigado a fundo, né? Por pessoa, caso a caso, né? Exatamente. Por que você acha que nos dias de Jesus, no primeiro século, a mulher judia e o judeu, eles não iam em médicos? Eles não iam em médicos. Eles iam, os médicos que eles iam eram o sumo sacerdote. Quem fazia todo o trabalho, todo o processo, na maioria das vezes, era o sumo sacerdote. Certo? Que analisava a pessoa, observava o que estava acontecendo. Tanto eu falo isso, que quem foi os médicos que foram consultar a mulher do fluxo de sangue? Diz que a nossa tradução diz que ela procurou os médicos. Mas o original não diz isso. O original diz que ela foi no sacerdote. E o sacerdote ofereceu para ela falsas curas, que não resolveu o problema dela. Você está entendendo? E isso não está longe, não, porque isso acontece nos dias de hoje também. Pessoas que vão em algum determinado lugar, igreja, etc., e certos pastores oferecem falsas curas e as pessoas saem de lá a mesma coisa. João de Deus, não, né? Não, pelo amor de Deus, não. Né? Bom, enfim, né? Eu creio que por hoje seria isso, né, pastor? Sim, é muita coisa, muito assunto. Então a gente não pode. Então a gente fica aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas aqui e assunto rende. Né? Porque é um assunto importante, porque é um assunto importante que atinge pessoas, e pessoas que estão nos ouvindo podem estar percebendo que ela pode estar debaixo de Calau. Então, é porque assim, como não é muito tratado, as pessoas não estão habituadas com os termos Aor, Calau, maldições judaicas, mas que na verdade não tem nada a ver, como já foi falado aqui, que não é com relação ao país, Brasil, o estrangeiro, nada disso. Sim. É que nós estamos falando dos originais. O pastor e professor de teologia estudou
a fundo as escrituras nos seus originais, através do mestre dele, entendeu? Exatamente. E tocando nesse assunto agora, nós temos, Ana, isso é só para pastores, tá? Pastores e pastoras. Nós temos uma rede de pastores da Argentina, Brasil, Chile, né? Eu sou cofundador, juntamente com o Dr. Luiz Bustamante, de uma rede de pastores, tá? E que se alguém aí queira participar, tiver interesse em participar dessa rede de pastores, que não interfere em igreja, nós não interferimos em igreja, não interferimos nada sobre a igreja de cada pastor, amém? Nós somos apenas uma rede onde nós ensinamos os originais, a palavra de Deus. Seria uma rede de apoio, isso. Uma rede de apoio, Essa é a boa palavra. Então, no final, pastor, eu gostaria que o senhor falasse pausadamente o número do seu celular, né, para que alguém tivesse interesse para, de repente, fazer esse mapeamento espiritual mais a fundo, te procurar. O senhor também procura deixar a informação do seu Instagram, e lá, quando eu baixar esse vídeo, que vai também para o YouTube, aí lá na descrição eu coloco essas informações também para complementar, ok? Sim. Nós temos também, foi bom, eu vou usar a sua audiência, né, que é uma audiência tremenda. Nossa! Né? E eu tenho que aproveitar essa audiência, né? Que é uma audiência grande, né? Graças a Deus você tem um canal que é um canal para mulheres. Sim. Né? Mas e também homens entram lá para saber o que está acontecendo. E, porque, como eu falei, como é um assunto não é muito tratado, que as pessoas estão muito acostumadas com coisas rasas ou as mesmas situações, digamos assim, no meio gospel. Então, até para que a gente comece a ser reconhecido e comece a falar e tratar de assuntos polêmicos, inclusive, que, né, mais adiante nós vamos estar tratando aí, num primeiro momento, você vê, como eu repito, ninguém, acho que se for procurar na internet maldição, Aor, Calau, talvez nem ache, né? Eu tentei fazer essa pesquisa. Eu sei que você ia fazer, sei que você é pesquisadora, não acha porque é bom são informações... o senhor esclarecer também isso, né? É muito difícil de achar porque são informações a nível doutorado, certo? São ensinamentos rabínicos, certo? Que fala mais da questão teológica, é uma ciência, né? Precisa ser estudada, certo? Então são assuntos que muitas poucas pessoas conhecem, né? Mas você conversa com qualquer rabino, tá? Qualquer rabino ele conhece. Por quê? Porque ele estudou Torá a nível acadêmico. Né? Então, a Torá que eu estudo é a nível acadêmico. Certo? Então, como é um assunto a nível acadêmico, muitas vezes a gente não ouve falar muito. Certo? Qualquer dia a gente fala aqui, Ana, sobre falar em nível acadêmico, a gente pode falar aqui sobre, por exemplo, deixa eu lembrar aqui um termo bem básico. Não, depois eu coloco lá a ponto para a gente falar aqui, que agora eu não estou me lembrando não, mas é um assunto muito importante. Não, tudo bem, pastor. Na verdade, tem muitos assuntos importantes que a gente pode falar aqui a nível acadêmico. É claro que há certos assuntos que precisamos simplificar para que as pessoas entendam. Por quê? Porque há pessoas que entram que não têm acesso à cultura, mal não têm acesso a Bíblia, né? Mal conhece a Bíblia. Aí a gente tenta simplificar para poder as pessoas entenderem, certo? Então, por isso que eu não me aprofundo muito sobre um determinado assunto, porque senão vai confundir a mente das pessoas. Então, da forma que a gente falou, foi uma forma bem didática que dá para qualquer pessoa, de qualquer nível cultural, entender. Certo? E mando um abraço do Dr. Luiz, lá da Argentina, que vai estar assistindo depois o nosso... Dr. Luiz, tudo bem? É um prazer aí você estar participando, quem sabe há uma preparação de fazer com os três, né? Nós três. Aí vai ser assim, ele é sensacional. Foi quem hoje me formou. Né? Então,
Ele é um cara inteligentíssimo. Ótimo. E hoje tudo que eu conheço, né, foi através dele. Amém, glória a Deus. Então é isso, pessoal. Eu agradeço Lembrei. É plural de Deus. Porque há determinados textos bíblicos que Deus usa o plural. E por que usa o plural? Para dar uma ênfase ao assunto. Certo? Então, há muitos textos bíblicos que Deus usa o plural para falar. Então, a gente pode falar sobre esse assunto aí qualquer dia. Sim. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos. Shalom, shalom, graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês, né? Eu vou passar a palavra para o pastor Emerson para ele deixar os contatos dele, o telefone com DDD, direto lá do Rio de Janeiro, ok? Ele vai deixar também a rede social dele aqui do Instagram. E quando esse vídeo for baixado lá para o YouTube, eu complemento lá nas descrições, ok? Perfeito. Quero primeiramente agradecer, Ana, pelo convite, né, pela sua audiência. É um prazer. Muitas mulheres te assistem, certo? Muitas mulheres te assistem e estão passando por esses problemas, certo? Problemas como esse que temos aqui hoje. Então, quero te agradecer e dizer que é uma honra estar aqui. Obrigada. E a hora que você precisar, à disposição para a gente falar sobre diversos assuntos, ok? Deixa o seu telefone para contato, se alguém tiver interesse, de repente, fazer uma pergunta. 219 6944 7400. 21, DDD 21 9 6944 7400. Esse é meu WhatsApp. Fala diretamente comigo. Ok. Eu não tenho internet. Sua rede social do Instagram, para te acharem no Instagram, tá como, pastor? Pastor, lá tá, Emerson.pereira, arroba, ele esqueci. Vamos ver se eu consigo localizar. Depois eu coloco. Vê aí, Ana. Deixa eu ver se eu esqueci. Estou com dois, um eu não estou usando, mas o meu, deixa eu abrir aqui, eu consigo abrir aqui. No Emerson_Pereira.oficial. Exatamente, é isso aí. Anotem aí, quem tiver interesse de seguir, siga o pastor e professor Emerson Pereira. O Instagram dele é Emerson_Pereira.oficial. Ok? Oficial, isso aí. Perfeito. Então, shalom, obrigada a todos, até o próximo episódio, né? Isso. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui.